Bom, pessoal, outra ocorrência significativa aí na trajetória do Jacinto é o fato de que, justamente por conta dessa depressão aí que ele apresenta e com a qual o José Fernandes tanto se incomoda, o José Fernandes então propõe que eles façam um passeio por Paris, né? E esse passeio acaba acontecendo numa região mais afastada, um pouco mais longe ali do centro urbano mesmo, de Paris. E nesse momento ocorrem duas situações interessantes. Primeiro, o fato deles reencontrarem um colega de faculdade, totalmente distante daquele sentido que eles conheciam esse colega, porque ele já não lembrava em nada aquela pessoa que compartilhava com eles, tanto com o Jacinto quanto com o José Fernandes, aquela filosofia que eu comentei no início do vídeo a respeito da suprema ciência, né, do supremo conhecimento, da suprema razão, gerando então como resultado disso, multiplicados, gerando como resultado a felicidade suprema. E o que eles encontram é uma pessoa mais simples, vivendo de maneira mais simples, vivendo mais nessa região mais rural. Então, e ele é tão transformado pela questão da felicidade que eles quase não o reconhecem. Então, para aquilo, para o Jacinto, perdão, aquilo é um choque. Ele se assusta com aquela imagem, com o fato de que, como pode uma pessoa que compartilhava dos mesmos ideais que ele e estar tão feliz, aparentemente tão completo, sendo que aparentemente, né, assim, num primeiro momento, ele parecia estar sofrendo de carências, já que ele não estava lá no mesmo ambiente urbano que o Jacinto, compartilhando então de todas aquelas questões que a cidade e a civilização ofereciam, né? Então esse é um momento de choque também, que faz com que o Jacinto comece a refletir mais ainda sobre a própria vida e sobre as possibilidades de mudança, o que ele poderia fazer para que ele tivesse a sua vida transformada também, dessa mesma forma. Outra questão é o fato de que o Jacinto e o José Fernandes estão observando Paris de um ponto mais alto. E ali do alto, de fora, então, daquela situação na qual eles estavam inseridos, eles enxergam somente cinza. Então, uma imagem extremamente simbólica, no sentido de que, mesmo com aquelas grandes construções, mesmo com um ambiente mais refinado, mais bonito, por assim dizer, ainda assim, quando você adota uma perspectiva diferente daquela do seu dia a dia, você acaba percebendo detalhes que passam batido no dia a dia. E entre esses detalhes, justamente a questão da frieza, da superficialidade. Isso já apareceu como tema de questão na Unicamp, há alguns anos atrás. E a gente poderia ter a retomada dessa temática, pensando de novo nessa possibilidade de comparação com o que nós temos hoje, com o que nós vivemos hoje. Porque, por exemplo, quando a gente olha para Dubai, a gente consegue visualizar a mesma beleza de construção, das construções, a gente consegue visualizar a mesma grandeza. Só que se a gente parar para pensar, nós, inseridos ali, naquele contexto, a gente acaba assumindo a mesma forma do Jacinto, o fato da gente se sentir vazio. Então, nós somos realmente muito cheios de coisas materiais na nossa volta, mas o nosso interior invariavelmente é vazio. É essa a discussão proposta, né? Então, essas transformações aí começam a afetar o Jacinto a ponto, inclusive, de ele começar a questionar a seguinte questão: como pode ele, que tem tanto dinheiro, não ser feliz? E ao mesmo tempo, pessoas que não possuem a mesma quantidade de dinheiro que ele disponível serem tão mais felizes que ele, ou pelo menos aparentarem essa felicidade. Bem diferente dele, que é uma pessoa, como a gente já falou, jovem ainda, mas que tem uma aparência muito próxima da aparência de um idoso. É uma pessoa tão deprimida que já anda curvado, anda com passos lentos, que tem uma postura muito ruim diante da vida. Ao passo que esse amigo, por exemplo, que eles encontram, demonstra completamente o oposto disso, né? A alegria mesmo, a vontade de viver, uma postura
ereta, elevada, um olhar para frente, muito animado, inclusive, tanto a ponto, inclusive, deles quase não o reconhecerem, né? Então, tudo isso vai despertando no Jacinto aquilo que nós costumamos dizer, chamar, aliás, de consciência social, entre aspas, e com muito cuidado. Também já apareceu como temática de questão em anos anteriores, justamente isso. Se em algum momento nós temos aí a questão do socialismo sendo trazido pela obra. Por quê? Primeiro, porque o socialismo é uma corrente filosófica / científica da época, do realismo e do naturalismo também, né? Segundo, pelo fato de que a gente vai ter aí uma lembrança daquilo que o socialismo sugere como exploração do trabalho lá no Cortiço. E terceiro, por conta de Capitães da Areia, que aí sim é uma obra que faz referência às questões socialistas de maneira mais direta, né? Então, podemos atribuir qualquer pensamento socialista ao personagem do Jacinto? Não, não podemos, isso não acontece. O que acontece é ele começar a tomar ciência, começar a tomar consciência de que existem pessoas que não têm acesso a tudo que ele tem. E mesmo assim são pessoas felizes. Então imaginem se essas pessoas tivessem acesso a tudo que ele tem e ainda com a consciência que elas possuem, diferente do que acontece com ele. Então essa seria a suprema realização, né? Essa seria a suprema felicidade, não só a questão da obtenção de conhecimento e de favorecimento da razão, né? Então isso é importante e tudo isso vai começar a mexer aí com o interior do Jacinto. Outra questão interessante que eu acabei não falando para vocês antes é o fato da gente lembrar do como essa sociedade que vive para manter as aparências vai se manifestar dentro da obra. A gente tem aí o aparecimento daquilo que a gente chama de cocotes de luxo, né? As cocotes são nada mais, nada menos do que prostitutas. Só que a coisa toda chega a um cúmulo tão grande dentro desse contexto aí de falsidade, de superficialidade, daquilo tudo que não tem valor dentro da vida do Jacinto, que o Jacinto ele tem como se fosse uma sociedade de amigos, né, de cavalheiros ali da sociedade parisiense, cavaleiros, né, da sociedade parisiense. E aí a gente tem, aliás, desculpa, né, falei errado, cavalheiros. A gente tem justamente essa situação de que eles se agremiam, né, eles se juntam ali num clubinho de manutenção, porque as cocotes elas são tão luxuosas, elas demandam tanto dinheiro que uma cocote só acaba sendo bancada por vários homens ao mesmo tempo, e do conhecimento de todos eles, né? E o Jacinto faz parte de uma dessas associações, ele tem uma cocote de luxo, mas ele nem se utiliza dos serviços dela. É só para que ele possa falar, olha, eu estou tão bem estabelecido que eu posso me dar o luxo de ter esse custo aí e mesmo assim ainda não me utilizar desses serviços. Então de novo, aquela questão da organização da sociedade que vive sob as aparências. O tempo todo, como eu já disse antes, as pessoas se comportam sempre pensando não no que é importante para elas, mas no que é importante para os outros, no que os outros vão pensar, em qual o seu status dentro da sociedade, qual a sua posição e o quanto a sua posição é importante ou não. É tudo isso que começa a afetar o Jacinto assim de maneira muito forte, a tal ponto que inclusive nós vamos chegar às transformações de fato às quais ele vai se submeter ao longo aí da sua trajetória, tá? Entre essas questões todas de transformações, de aquisição de consciência, aquisição de desigualdades sociais, aquisição do conhecimento a respeito daquilo tudo que o dinheiro é e de tudo aquilo que o dinheiro representa dentro da sociedade, o Jacinto, num dos dias em que ele vai até o quarto
do José Fernandes, ele se depara com uma fotografia que chama muito a atenção dele, que é a fotografia de uma prima do José Fernandes. Essa prima é a Joaninha, que a gente vai conhecer um pouco mais adiante, mas o que mais chama a atenção do Jacinto, que vai colaborar aí com essa tomada de consciência a respeito do mundo que o cerca, é o fato dela ser uma pessoa extremamente simples, uma mulher, inclusive, extremamente simples. Este é um conceito com o qual o Jacinto não está acostumado. As mulheres todas se parecem muito com produtos, né, que estão ali para serem expostos de alguma maneira. Então, são joias, são roupas, são perfumes, são penteados, são maquiagens, são adornos que transformam a mulher da sua condição natural numa outra posição dentro da sociedade. E as mulheres que não têm acesso a isso dentro dessa sociedade que vive sobre a questão das aparências são mulheres desvalorizadas. As próprias cocotes, elas se vestem com um luxo, um glamour que não, na maioria das vezes, nem as damas da alta sociedade apresentam todo esse luxo. Então a Joaninha, ela apresenta essa característica aí muito particular que chama muita atenção dele porque ele consegue ver beleza nela. Isso é interessante, esse é um ponto importante. Não sai daí, continua aí.